Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou comentar esse artigo que diz A Escola Austríaca e o Mercado Livre de Energia, uma perspectiva contemporânea, né? Então diz assim: como bem observam os austríacos, a liberdade econômica exige também responsabilidade individual. Mas e aí, né? O que é a Escola Austríaca de Economia e quais são as outras escolas, né? Então eu vou explicar isso no vídeo para vocês. Pronto, então pessoal, vou falar de todas as escolas aqui, não sei se faltou alguma também, porque surgem novos conceitos, né? Então, mas eu acho que eu consegui pegar uma boa coletânea aqui. E aí depois eu vou explicar sobre a escola austríaca, tá? Então vamos lá, o que são escolas, né? São assim formas de pensamento, né? São tendências que basicamente vão nortear, vamos dizer, a educação ou técnicas, né? Ou basicamente, vamos dizer, o pensamento dentro, né, daquela instituição. Então temos ali, por exemplo, a escola clássica. Então o que é a escola clássica, né? Essa aqui é do século XVIII, né? Então um pensamento bem antigo, né? Então, a defesa do livre mercado e da mão invisível, né? Lembra daquela história de a mão invisível do mercado, né? Porque o mercado ele vai se ajeitando, né? Então, a ideia deles é a seguinte, né? Século XVIII, se você quiser produzir alguma coisa, você produz. Se você conseguir vender, você vendeu. Se não conseguir vender, bom, aí você assume o prejuízo, né? Então, esses movimentos seriam a mão invisível do mercado, né? Que aí depois se transforma em oferta e seria oferta e demanda, né? Oferta e procura, né? Seria o equilíbrio de mercado, né? Aí nós temos a escola neoclássica, porque aqui os conceitos vão evoluindo, entre aspas, porque daqui a pouco vocês vão perceber aqui claramente que existe uma distorção muito esquisita, né? Então, o que é a neoclássica? Ela coloca ênfase no equilíbrio de mercado, como se o mercado fosse algo que nós pudéssemos equilibrar artificialmente, né? Então diz ali, ó, análise marginalista, né? O que é análise marginalista? É preço marginal, é preço limite, né? Então, assim, qual é o máximo de valor que alguém paga por alguma coisa e se o valor faz sentido, né? Ou seja, basicamente faz sentido eu produzir algo para vender por aquele preço, que aí começa a ideia da análise de investimento, né? Será que faz sentido eu abrir, por exemplo, uma padaria? Eu não sei se eu vou conseguir vender o pão, né? Então, tudo vai depender de mim depois, né? Então, assim, será que eu vou conseguir vender? Será que eu não vou conseguir vender? Então, eu analiso o mercado. Eu digo, mas já existem outras padarias. Qual o preço praticado no mercado? Ah, o pessoal vende o preço do pão a um preço X. Bom, então se eles vendem a um preço X e eu entrar nesse mercado, eu preciso vender, vamos dizer, 1.000 pães por dia nesse preço X. Eu consigo produzir 1.000 pães, eu consigo vender 1.000 pães, isso faz sentido, vale a pena o risco, e aí você faz o investimento ou não. Então, uma análise marginal, ou seja, você não calculou quanto custava o pão e pensou, bom, custou X, então eu vou vender por 2X, né, para faturar o dobro, por exemplo, né? Não, o mercado não vai pagar. Por quê? Porque existe um preço marginal, né? Depois nós temos a escola keynesiana, né? Então, a ênfase no papel do Estado. E aí entrou o Estado no meio aqui. E olha só, para fazer o quê? Para estabilizar a economia, né? Então, a ideia keynesiana é assim: você tem um mercado selvagem, onde as pessoas querem lucros e lucros e lucros, né? E as pessoas dominam, têm monopólios e etc. E aí o preço marginal é muito alto. Então você tem que ter alguém que vá lá e diminua o preço marginal. Basicamente, essa é a ideia. Tem muita coisa a mais, né? Muita gente vai dizer, não, Josemar, a teoria é complexa. É toda ação, né? Toda teoria é complexa, né? Mas na prática, assim, resumindo rapidamente aqui, né? É isso, né? Para este vídeo, resumindo, é isso. Aí nós temos a sequência, né? Vem a escola agora, a monetarista. O que é a escola monetarista? Seria basicamente a política monetária, que é controle cambial, é você definir, né, basicamente técnicas ou estímulos, né, para controlar a inflação. Então, ó, é o principal instrumento para controlar a inflação. Só que não faz muito sentido, porque aí você distorce o contexto do que é inflação, né?
Vou dar um exemplo rápido de inflação para vocês aqui. Imagina que só existe um dentista numa cidade. Então o preço dele vai ser o mais caro de todos, né? Afinal não tem opções, porque você mede o custo da seguinte forma: ou eu pago para me consultar com esse dentista, ou eu vou para outra cidade mais próxima que também tem um dentista. E aí você tem os preços ali, né? Então o preço vai ser super alto, certo? Então aí entra agora o livre mercado. Qualquer um pode ser dentista. Bom, se qualquer um pode ser dentista, de um dentista na cidade passa a ter milhares ou milhões de dentistas, certo? Só que se você tem muita oferta de dentistas, o preço cai. Então você agora teve uma deflação, os preços caíram, né? Porque tem muita oferta. Então o que você faz para regular o mercado, né? Para estabilizar o mercado? Qual seria a política aqui? Você vai lá e coloca, por exemplo, que para ser dentista você tem que ter um diploma de nível superior, para ser dentista você tem que estar ali no seu conselho de classe, né, que é o CRO, né, se eu não me engano. Você coloca ali que as clínicas elas têm padrões disso, padrões daquilo. Você vai colocando questões ali. O que vai acabar acontecendo? Você colocou instrumentos e regulamentos. Agora você de 1 milhão de dentistas passou a ter 100, passou a ter 10. E aí os preços sobem. Ou seja, você tem métodos, né? Você tem estímulos que você coloca, né? E aí você tem para cada mercado. No mercado financeiro, você tem a taxa de juros, né? Se você torna o dinheiro mais caro, você está aumentando, né, a taxa de juros, você dificulta o crédito. Dificulta o crédito, você tem um reflexo na economia, né? Então, assim, você tem... Até vou dar um exemplo mais recente, mais simples, né, mais palpável, né? O governo vai lá e lança, por exemplo, o Tesouro Direto. O governo está pagando, então, a inflação mais 7%. Aí você faz um cálculo, poxa, ele vai compensar a inflação, que é o IPCA, mais 7, né? Ele vai compensar a inflação e vai me dar um ganho real de 7%. Eu tenho 500 mil reais aqui para investir que eu iria, por exemplo, comprar alguns imóveis e colocar para alugar. Não, mas eu ganho mais dinheiro se eu pegar os mesmos 500 mil e colocar no tesouro, né? Eles vão me corrigir a inflação e ainda vão me dar um ganho real de 7%. Então, você desestimulou agora a criação de novas casas, por exemplo, ou novas lojas, ou seja, aquele investimento que ele ia fazer com 500 mil não vai acontecer mais. Esse dinheiro vai para o governo, entende? Porque ele comprou agora títulos do Tesouro. Então você criou um mecanismo em que você tornou não atrativo o investimento em empresas, o investimento no mercado imobiliário, ou seja, o dinheiro ele ia para algum lugar. A pessoa pensa, pô, vou abrir aqui um consultório médico, vou abrir um consultório odontológico, vou abrir aqui, né, uma farmácia, uma loja para vender sapato. Mas por que eu vou fazer isso se eu posso comprar títulos do Tesouro, né? Então você vai lá, compra a princípio, né? Os títulos vão ser honrados. É um tipo de estímulo, é um exemplo para vocês entenderem o mecanismo, né? Tem mais coisas, né, por trás aqui. Eu estou tentando simplificar para caber tudo nesse vídeo, tá, pessoal? Aí vamos para a escola marxista. Essa aqui não tem lógica nenhuma, porque ela coloca a teoria do valor trabalho e mais-valia, né? Então eu vou dar um exemplo como isso aqui não tem lógica nenhuma, né? Vamos supor que eu pago alguém para cavar um buraco. Então eu paguei, remunerei ele foi lá e cavou um buraco. Aí eu falo, olha, eu vou pagar então para você cavar 1000 buracos para mim. Aí eu vou pagando, né? E ele vai cavando 1000 buracos. Aí não tem mais espaço agora, né? Aí eu falo, agora eu vou pagar você para você tapar todos os buracos. Aí eu pago lá, a pessoa tapou todos os buracos, né? Ok, então tudo certo, né? O trabalhador ganhou o dinheiro dele, né? Afinal eu paguei ou pelas horas de trabalho ou pelo número e volume de buracos. E depois eu paguei o contrário para ele tapar os buracos, né? Só que o que eu ganhei com isso? Né? Eu não ganhei nada, né? Porque mandar abrir buraco e fechar buraco, acabou meu dinheiro foi embora. Mas, e se em um desses buracos eu encontrasse um filão de ouro? Entendeu o problema? Eu entro com o risco. Eu entro com a probabilidade de talvez ganhar muito dinheiro. Por isso que eu pago para alguém fazer um trabalho. Mas o trabalho da pessoa não tem relação com o meu ganho, a minha possibilidade de ganho. Então, quando eu pago, por exemplo, para alguém fazer um trabalho dentro da minha empresa, aquele trabalho que ele está fazendo tem valor
foi negociado, ele tem um salário, ele tem um valor pago ali, mas ele não tem relação com o meu potencial de lucro, porque eu posso ter perdas, eu posso não ter lucro nenhum, né? Eu tenho uma fábrica de bebidas, aí eu fiz o investimento na planta da fábrica, contratei um monte de pessoas, todo mundo trabalha ali por 10 anos, mas aí eu percebo que os lucros não são o que eu pensava. Eu estou ali empatado ou estou perdendo dinheiro, ou seja, não está retornando aquele dinheiro ali para mim. Aí eu desisto, eu digo, olha, vou vender a fábrica, vou fechar tudo aqui, não dá lucro, meu dinheiro está só indo embora, né? Então, quando o funcionário ele quer receber, por exemplo, não, mas o meu salário é muito baixo. Não, você combinou o pagamento, então é uma decisão individual. Se o seu pagamento é muito baixo, você pode então ir trabalhar em outra fábrica de bebidas. E se você acha que fábricas de bebidas ganham muito dinheiro, então abra a sua fábrica de bebidas, né? E aí, claro, tem complexidades, né? Porque não é qualquer um que consegue abrir qualquer empresa, né? Você tem patrimônios mínimos aí e critérios, né? Mas aí lembra, a gente está pegando a teoria, não pensando na regulação como ela é hoje, né? Então esqueçam que existem leis, etc., e pensem só na lógica financeira e na dificuldade física, né, de produzir a coisa, né? Bom, aí temos aqui, ó, a escola institucionalista, né? Então, ó, ênfase nas instituições, ó. Então são regras e normas como moldadoras, né, do comportamento econômico. Então, basicamente, você tem aquela lógica. Pegar um exemplo, o Banco Central. Aí você tem o Banco Central dependente do governo, o Banco Central independente do governo. Se o Banco Central ele é independente do governo, ele vai pegar indicadores econômicos e ele vai tomar decisões institucionais que ele julga, ele pode estar errado, mas ele julga estar correto. Se você tem um Banco Central que é dependente do governo, é a mesma coisa que não ter Banco Central nenhum, né? Porque na prática o que o governo decidir, independente, né, se o banco avaliou ou não, é o que vai ser feito. Então, se o governo acha que a taxa de juros tem que ser zero, vai ser zero. Mas isso não tem lógica econômica, né? Se o banco acha que deveria ser 5% e o governo acha que é 1%, o banco é dependente, vai ser 1%. Então, porque é uma decisão política e não uma decisão baseada em indicadores, né? Depois temos a escola pós-keynesiana. Então, aí entra, olha só, agora vocês vão reconhecer algumas coisas aí que aparecem na mídia o tempo todo. Ó. A importância da distribuição de renda e do investimento público, né? Aí, isso aqui não faz sentido porque é impossível você distribuir renda, tá? Vou dar um exemplo, assim, bem geral aqui, bem simples, bem forçado, né? Imagina que você tem Vou pegar um balde. Você tem um balde e ali você tem um volume de 2 litros d'água. Você pode separar em 2 baldes de 1 litro, certo? Mas, se você tem um balde e a temperatura da água está, por exemplo, a 99 graus, né? Ou 50 graus, independente. A temperatura da água está num valor X ali. Se você separar em 2 baldes, pensando que você faz isso muito rápido, né? Você não vai dividir a temperatura pela metade, porque a temperatura não tem relação com o volume, certo? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente pensa em distribuição de renda. Se eu tenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Imagina que um dia todo mundo acorda, né? Pega o seu celular e aí tem um saldo ali de 100 bilhões de dólares na conta. Aí você pensa, poxa, deve ter alguma coisa errada, certo? Mas aí você abre o aplicativo do banco e vem uma notificação dizendo: não se preocupe, esse é um programa de distribuição de renda. Então agora todas as pessoas do mundo acordaram com 100 bilhões de dólares na sua conta corrente. Você vai pensar, poxa, eu não vou mais trabalhar, né? Tô tranquilo, 100 bilhões. Aí você levanta, pensa, quer saber, eu vou fazer uma viagem, vou lá no aeroporto, né? Aí você chega no aeroporto e não tem ninguém lá. Porque todo mundo acordou bilionário, ninguém foi trabalhar, né? Aí você, quer saber? Então eu vou voltar para casa. Vou tomar um cafezinho na padaria antes, né? Aí você olha, não tem padaria aberta. De repente você acha uma aberta. Finalmente, achei uma padaria aberta. Vou tomar aquele café da manhã e depois vou, né, sei lá, fazer alguma coisa com o meu dinheiro. Aí você fala, quero um café.
E aí ele fala, bom, que é um café custa US$ 1 bilhão, né? Ué, mas US$ 1 bilhão uma xícara de café? É, porque todo mundo acordou bilionário. Ou seja, não dá para fazer distribuição de renda, né? O exemplo que eu dei é super exagerado, mas a ideia é simples, né? Não tem, você precisa de um diferencial monetário. Por quê? Vou dar um outro exemplo simples para vocês entenderem, tá? Vamos supor que está um dia muito quente, você está lavando o seu carro ali, você está na rua mesmo, ali com a mangueira, e aí de repente passa uma pessoa na rua. Aí você tem muito dinheiro e fala assim, ô vizinho, se eu te pagar agora aqui US$ 5.000, uma nota em cima da outra, eu te dou agora o dinheiro aqui, você lava o meu carro? Nós imaginamos o quê? Que todo mundo diria que sim, né? Pô, não, eu lavo o seu carro, eu lavo, pode deixar que eu lavo, certo? Só que o vizinho, de repente, ele tem mais dinheiro que você. E aí ele fala assim, cara, quer saber? Eu te pago US$ 10.000 para você lavar seu próprio carro. E aí você fala, opa, não, então peraí, então eu vou lavar, né? Ou seja, o diferencial de potencial monetário. Quem tem mais dinheiro paga para receber serviços ou adquirir produtos. E quem não tem o volume em dinheiro, mas tem capacidade de produzir ou prestar serviços, né, produzir produtos ou prestar serviços, ele vai vender ou o produto ou o trabalho dele, né? Então, você tem uma diferença de potencial monetário e aí o fluxo disso é o trabalho. Fazendo uma analogia, assim como você tem a diferença de potencial gravitacional e você tem o fluxo de massa, e você tem a diferença de potencial térmico e você tem fluxo de calor, ou você tem a diferença de potencial elétrico e você tem fluxo de elétrons, na economia é a mesma coisa. Se você tem uma diferença de potencial monetário, você vai ter fluxo de dinheiro, porque o dinheiro vai de onde tem maior potencial, afinal, se a pessoa tem muito, muito, muito dinheiro, ela vai, né, não fazer coisas do dia a dia, ela vai pagar alguém para limpar a casa dela, ela vai pagar alguém para lavar o carro, ou seja, ele vai usar o dinheiro, né? Vai usufruir, digamos assim. E do outro lado, as pessoas prestam serviço, né? Pô, preciso, né, trabalhar para trazer o dinheiro para mim. Então você presta serviços ou você cria produtos, né? E aí, bom, aí é mercado, né? Então, a distribuição de renda não tem como fazer ela na prática, né? Porque na prática, quando você tenta distribuir a renda, você basicamente tem que tirar a força, a renda de alguém para entregar para outra pessoa. Só que aí você basicamente modifica artificialmente essa diferença de potencial monetário, né? Se o cara que tem mais dinheiro, ele via impostos e encargos, ele transfere para alguém que tem menos dinheiro e você traz eles para o mesmo patamar, antes disso acontecer, esse que tem mais dinheiro vai embora. Ele vai para um país mais amigável, ele vai para outro lugar, porque ninguém quer ter o seu dinheiro tomado, né? Quando você paga, por exemplo, um imposto, você imagina o quê? Eu estou recebendo saúde, educação, segurança. Então, se eu chamar a polícia, vai vir alguém aqui. Se eu for me consultar, vai ter um médico. Se eu me matricular numa escola ou matricular meu filho, vai ter um professor lá. Então, você entende que você paga o imposto para receber um serviço. Mas quando você fala em distribuir a renda, você fala, poxa, mas então eu estou dando o dinheiro para outra pessoa, ao invés da pessoa prestar um serviço ou um trabalho, certo? E isso, né, eu estou simplificando bastante as coisas, mas você cria um desestímulo, e aí sempre tem uma reação de mercado, né? Então não tem como, na prática, no mundo real, não tem como você fazer distribuição de renda, porque no momento que você tentar tirar de alguém, sem ter o estímulo correto, sem estar prestando um serviço, sem estar vendendo um produto, o dono do capital, ele se retira do mercado, ele vai embora, ele reage ao que está acontecendo. Ninguém fica parado observando o que vai acontecer, né? Aí temos a escola de Chicago, né, que ficou famosa com o Paulo Guedes, né, toda aquela questão do governo anterior, né? Basicamente, a defesa do livre mercado e de desregulamentação, que é simplificação, né? Então, aquela questão, eu quero vender energia. Legal, então faz aqui vamos dizer assim, uma regulação mínima, né? E vai vender energia. Vai lá, te vira, produz e vende, né? Eu queria produzir sapatos. Legal, abre a tua fábrica e vai produzir e vender sapato, né? Ou seja, uma regulação mínima, uma desregulação. Não vamos ter uma empresa pública
pegando dinheiro de impostos e tentando produzir um bem de capital, né? Porque na prática acaba não funcionando, na teoria parece que funciona, né? Bom, aí nós temos a escola de Estocolmo, né? Essa aqui, o foco dela são problemas sociais, né? Só que daí eles trazem, deixa eu arrumar aqui a telinha, pronto. Então, ó, foco em problemas sociais, mas daí qual que é o problema? Olha só, eles colocam desigualdade, ó. Desigualdade e bem-estar. Mas desde quando desigualdade é um problema social? Se eu tenho um salário de 5 mil reais e todo o resto das pessoas do planeta tem um salário de 50 mil reais, existe uma desigualdade, certo? Existe, isso é inegável. Mas eu não sou pobre por causa disso, porque 5 mil reais me dá condições de passar o mês, ou seja, eu consigo viver, né? Agora, se eu tenho vamos dizer, um salário mínimo, né? Agora está em R$ 1.500, basicamente, né? R$ 1.500 e todas as outras pessoas ganham 3 mil, a desigualdade diminuiu. Só que todo mundo ficou pobre. Então, veja, se agora o cara que ganha 50 mil vai para 100 mil e eu que ganhava 5 vou para 10, ele dobrou, né? E eu dobrei. A desigualdade continua. Entende? Então a desigualdade, o delta que existe, não significa pobreza. Desigualdade é desigualdade. Significa que alguns têm mais dinheiro que outros, né? Mas lembrem-se, ninguém ganhou aquele dinheiro, né? Ninguém foi lá e recebeu e agora estou aqui, né? Agora estou rico. Ah, mas tem os herdeiros. Não, mas o herdeiro ele recebe do pai, da mãe, né? Ou seja, da família. Então alguém trabalhou, aquele dinheiro não surgiu, não foi dado. Né? E é um direito, não, o direito de herança não é da pessoa que recebe. O direito de herança é o direito de quem dá o dinheiro. Né? O pai ele tem o direito de escolher, né, de dar o dinheiro para o filho. Se ele quiser, ele não dá. Ele pode deserdar o filho. O filho não tem direito sobre a herança, mas o pai tem direito de dar a herança. Então esse é o fluxo, né? E é claro, né, que o pai sempre, né, uma questão basicamente institucional, básica de família, ele vai, claro, ele quer o melhor para o filho, acaba, né, a herança vai para o filho, isso é inegável, né? Mas se quiser, você deserda, você não é obrigado, né? Então você tem o direito, se você quiser. Então o herdeiro é uma questão assim, ele é basicamente um reflexo, ele está dentro da mesma massa familiar ali, não entra na conta, né? Mas então, a desigualdade, né? Por exemplo, mas e as pessoas que são muito pobres? Isso, mas elas são muito pobres, elas não vão deixar de ser muito pobres se você dar dinheiro para elas, né? Mas como que não, Josemar? Se a pessoa é muito pobre, eu dou dinheiro para elas, ela deixa de ser pobre, certo? Só se você der dinheiro toda hora, todo mês. Todo mês você tem que dar o dinheiro então. Não, mas é disso que estamos falando. Todo mês a gente dá o dinheiro para eles. Aí ele deixa de ser pobre? Deixa de ser pobre, é óbvio, né? Ele recebe o dinheiro. Só que se ele recebe o dinheiro sem trabalhar, qual é o estímulo dele de trabalhar? Ou seja, você está estimulando ele a simplesmente receber o dinheiro e ficar ali, né? Como ele está. Porque se ele começa a trabalhar, ele vai continuar ganhando dinheiro? Ah, não. Se ele começa a trabalhar, daí ele tem que viver por conta própria. Mas esse é o problema, né? Esse é o problema. Ou seja, ele pensa, poxa, mas se eu trabalhar, eu vou ganhar quanto? Né? Ele vai calcular, né? Ah, não, mas aí a gente paga pouquinho, né? A gente dá só uma ajudinha básica do mês. Mas daí não tira ele da pobreza, ou seja, ele continua pobre. Se você vai dar só um pouquinho todo mês, não é suficiente para ele, vamos dizer assim, viver, né? Não, mas é para pressionar ele a procurar um trabalho. Pois é, mas você coloca ele numa situação de pobreza igual, e o problema acontece agora do outro lado, né? Porque de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro foi retirado de alguém, né? Então, na primeira vez que você cobra os impostos e transfere o dinheiro para o mais pobre, na segunda vez fica mais difícil. Por quê? Porque quem é dono do capital vai reagir a esse movimento, né? É uma questão natural e simples, né? Então, ao longo do tempo, talvez você tenha uma diminuição. Por quê? Porque quem tem dinheiro vai tentar proteger o capital, afinal ele não enxerga do outro lado as pessoas recebendo dinheiro. O que ele enxerga, basicamente, é uma elite, né? Ou seja, ele olha assim os políticos recebendo muito dinheiro, né? Ele não enxerga para onde o dinheiro dele está indo.
Então ele pensa assim, bom, eu vou contratar bons advogados, bons contadores, bons profissionais, e eles vão orientar, então, a eu perder menos dinheiro, porque ele enxerga como uma perda, porque ele não consegue visualizar que aquele dinheiro vai para uma outra pessoa. Né? Então, assim, mesmo que ele visualizasse, ele pensaria, poxa, mas eu posso dar o dinheiro direto. Né? Bom, aí nós temos aqui ó, a escola do desenvolvimento. Então, a ênfase no desenvolvimento econômico de países periféricos. Então, o que é países periféricos? É assim, eu vou. Se eu pegar o país que faz divisa com o meu país e eu der dinheiro para eles, eles vão se desenvolver, aí eles vão começar a comprar os meus produtos. Daí o meu mercado cresce porque eu vou exportar mais. Mas isso não faz muito sentido. Por quê? Porque se você investe num outro país, é a mesma coisa que dar dinheiro para a pessoa pobre, né? Se você dá o dinheiro para o país pobre, o que o governo do outro país pensa? Se a gente se desenvolver, a gente para de receber esse dinheiro aqui. Então, a gente vai ficar o máximo de tempo recebendo esse dinheiro, e aí quando eles pararem de dar, bom, aí a gente começa a se desenvolver por conta própria, né? Ou seja, o país é uma ação natural, um reflexo, né? Então, você vai lá e dá o dinheiro, você investe no outro país. E tem um outro problema, mesmo que o país crescesse, né? Não, agora o país cumpriu certinho lá, cresceu, se desenvolveu. O país, ele está desenvolvido agora, certo? As pessoas, elas nascem e morrem, são pessoas novas que estão chegando ali. Aquela memória, aquela consciência, não existe aquela questão coletiva. Os novos gestores vão pensar, não, nós somos desenvolvidos, nós podemos negociar com o mundo inteiro, não somos obrigados a comprar de você. Mas nós ajudamos você a se desenvolver. Exatamente, você nos ajudou, então você não pode exigir nada em troca. Não, mas existem acordos e políticas que foram assinadas. Então nós assinaremos novos, né? Ou seja, você não tem garantia de que aquele país que de fato se desenvolveu passe a ser um comprador seu. E mesmo que ele cumpra tudo certinho, não significa que você vender mais para ele vai ajudar você a crescer, porque você tem outros problemas externos, outros problemas que vão surgindo ao longo do tempo. Então não existe garantia, não existe certeza nesse modelo, né? Aí temos aqui a escola estruturalista, né? Qual que é a ideia? É a análise do papel das exportações de commodities e industrialização. Então, basicamente, assim, não vamos pegar o dinheiro público, né? Coletamos através dos impostos, vamos subsidiar a indústria, e aí a indústria, como ela vai conseguir produzir mais barato, ela vai vender tanto no mercado interno como no mercado internacional, porque ela vai ser mais competitiva. Só que isso não vai funcionar. Por quê? Porque existe o subsídio. De onde veio o dinheiro que tornou mais barato? Você está tornando mais caro, por exemplo, setores de prestação de serviço, porque você teve que colocar impostos em algum lugar, né? E aí torna muito caro esse setor. Reação de mercado. Menos empresas começam a prestar os serviços ou começa a ter um aumento da sonegação de impostos. O que acaba acontecendo? Então, a arrecadação real é menor do que você imagina. E aí torna-se difícil subsidiar a indústria. E aí ela não fica tão competitiva. E tem um detalhe, né? Quem está lá na ponta produzindo não tem como garantir uma qualidade que ele vai se tornar uma Apple da vida, ele vai se tornar... pegar um outro exemplo aqui, agora me fugiu, mas imagine empresas internacionais de grande nome, né? Não significa que essas empresas vão se tornar empresas de grande porte, grande nível, grande qualidade só porque foram subsidiadas. Talvez elas tenham limitação técnica mesmo, então, de novo, não há garantias, né? Bom, e aí vamos para o último aqui, depois eu vou falar da austríaca, né? Então, a escola comportamental, crítica à ideia da racionalidade perfeita, né? Então, o que seria essa racionalidade perfeita? Por exemplo, uma pessoa, ela não tem como tomar boas decisões 100% das vezes. Ela vai errar, né? Todo mundo toma decisões erradas ou decisões que depois a pessoa percebe que não foi tão boa assim, né? Então, não tem como você ter uma racionalidade para tomar a decisão perfeita. Você não tem como ter um racional perfeito. Agora, não, mas o governo tem. Não tem, porque o governo é composto de pessoas. Então, você tem alguns probleminhas que acontecem ao longo do tempo, né? Então, nós temos ali
um conjunto de tomadas de decisão que não vão, digamos assim, em acordo, né, com a racionalidade que deveria ter, mas a gente só vai saber disso vendo o resultado depois, né? Bom, e agora vamos então para a escola austríaca de economia, né? Então vamos entender aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, né? Pronto. Então o primeiro ponto aqui da escola austríaca de economia e a relação com o setor elétrico, né? Então, ó, o valor econômico ele é subjetivo, né? E depende das preferências individuais. Vou dar um exemplo, né? Você tem duas opções: pegar um ônibus para ir até o centro da cidade, né? Sair da sua casa até o centro da cidade, ou então você chamar um motorista por aplicativo, 99, né? Ou a Uber, que você quiser. Você vai escolher o que? Pelo preço, pela comodidade, pela velocidade. Então repara que o valor é subjetivo. Pagar R$ 5 para ir de ônibus, mas em contrapartida você tem um tempo estimado ali de 40 minutos, quase uma hora. Agora, chamar um aplicativo que vai chegar em 5 minutos e vai fazer o trajeto em 15, então você tem mais ou menos 20 minutos, então você pensa, faz sentido eu pagar mais porque eu quero a velocidade. Eu não estou interessado no transporte em si. Eu poderia ir de bicicleta, eu poderia ir a pé, eu poderia ir com o meu próprio carro, ir de qualquer outro meio de transporte, eu podia pedir uma carona, eu podia ligar para alguém, mas eu faço uma análise de viabilidade aqui. E aí eu escolho pagar o motorista por aplicativo, porque o tempo é mais rápido. Então, o valor é subjetivo. Aí você pensa, poxa, mas a tarifa de ônibus, né, ela foi calculada, é uma tarifa ali justa, é um preço justo. É justo para quem? Para quem calculou, né, para quem desenvolveu aquele modelo matemático ali e chegou na conta de R$ 5. Não é justo para o dono da empresa, se for uma empresa, no caso, privada, né, porque como assim? Ele investe, ele compra os ônibus, ele faz tudo, né, para poder seguir ali o contrato de concessão, mas ele não pode definir o preço do produto, e quando ele define, aí existem pessoas que reclamam do preço, é só você não usar o ônibus, né? Ou seja, a subjetividade é importante no mercado, né? Outra questão aqui, ó, a economia deve ser baseada na análise da ação humana intencional, ao invés de modelos matemáticos, né? Por que isso? Porque você olha assim, por exemplo, né? Você tem ali uma fábrica de bebidas. E aí você fabrica 5 tipos de bebida. E aí você tem um faturamento X. Aí de repente você começa a faturar, você começa a produzir um sexto tipo de bebida. E aí o seu faturamento cai. Aí você tenta entender aquilo, né? Aí o que é mais fácil de fazer? Analisar o produto que você está vendendo e a reação dele no mercado, ou usar algum modelo matemático? Porque como assim? Eu lancei um produto a mais, os outros 5 ainda existem, como que meu faturamento caiu? E aí você percebe, por exemplo, que aquele produto que você lançou, ele tem uma péssima aceitação no mercado, porque é um produto que ficou ligado a algum movimento, que o pessoal acha que é lacração e etc. Aí fizeram um boicote, ou seja, é uma ação humana. Isso não tem como prever com uma análise matemática, né? Ou então o contrário, você lança um sexto produto e seu faturamento triplica. Ora, fica evidente que faz mais sentido você deixar de fabricar os outros 5 e se dedicar somente a esse produto, ou então eliminar alguns dos 5, né? Ficar com 3 ou 2 dos 5 anteriores, para que você tenha fôlego, para que possa aumentar a produção desse sexto produto, que aí você descobriu que é o produto que melhor vende, né? Virou seu carro-chefe de vendas, né? Ou seja, você tem que olhar o mercado, tem que olhar a intenção humana. E para fazer isso você precisa basicamente acessar, digamos, diversas mídias, ou pensar numa mídia descentralizada, né? Pensar em bolhas, né? Então você tem que olhar o que cada bolha está fazendo e ter uma ideia, né, de como é o comportamento, para tentar entender as ações humanas, né? Aí você tem aqui, ó, mercado e sistemas sociais não precisam de planejamento central, né?
eles emergem de forma espontânea através das interações individuais. O melhor exemplo atualmente é o modelo de negócios do motorista por aplicativo. Ninguém obriga o motorista, né, a ser motorista, ou seja, ele olha para aquela opção e pensa assim, poxa, acho que eu consigo fazer dinheiro ali, né? Eu tenho um carro, eu não tenho outras fontes de renda, então posso me dedicar a dirigir o carro, vou ser pago pelas corridas, né? Então ele decide, aí ele vai lá e presta o serviço. Do outro lado, ninguém é obrigado a instalar o aplicativo no celular, né? Você decide, poxa, eu poderia usar o ônibus, poderia usar meu carro próprio, mas acho que eu vou chamar um motorista por aplicativo porque é mais rápido. Então você decidiu, ou seja, são decisões individuais. E aí você tem equilíbrio de mercado. Por quê? Se o motorista acha que ele está ganhando pouco, então pouco significa, poxa, isso aqui está me fazendo perder dinheiro. Então ele para de fazer aquilo, né? Pouco não é ele ganhar um valor que ele gostaria de estar ganhando mais, né? Pô, eu queria estar ganhando 100 mil reais por mês, mas estou faturando aqui só 3, só 5, né? Não, então esse modelo de negócios não te dá 100 mil, mas ele te dá 3, te dá 5, então você avalia se você consegue, né, trabalhar com esse valor, né? Então o pouco é assim, não, eu estou pagando para trabalhar. Aí não pode, né? Porque aí você fica negativando, né? Você tem um fluxo de caixa negativo. Você tem sempre um custo chegando, né? Do outro lado, se você tem uma tarifa mais cara, né, vamos ajudar os motoristas por aplicativo, vamos dobrar as tarifas. Aí as pessoas não vão mais usar o aplicativo, por quê? Porque ela já pagava mais caro para não usar o ônibus para poder usar o aplicativo. Mas ela não aceita pagar muito, muito, muito mais caro. Ou seja, a tarifa do ônibus é 5, a viagem de aplicativo até o centro é 15. A pessoa pensa, pô, vou pagar o aplicativo porque eu individualmente entendo que faz sentido chegar lá rápido, né? Ou seja, eu vou pagar pela velocidade. Não é o deslocamento que me importa, mas é a velocidade. Agora, se o preço é 50 reais, aí a pessoa pensa, não, peraí, eu posso pagar 5, né? Eu não estou com tanta pressa assim. Quer saber? Vou pagar muito barato, vou perder um pouco mais de tempo, mas faz sentido para mim. Então o estímulo econômico é individual. E aí você tem um equilíbrio normal, né? E no mercado livre de energia, tudo que eu falei até agora aqui está já se encaixando, né? Ou seja, o valor econômico é subjetivo. Se eu quiser pagar um pouco mais caro para que a minha energia venha de uma origem limpa, é uma decisão minha, não precisa ser subsidiada. É uma decisão que tem que partir de mim, senão não é sustentável. Quando o subsídio desaparecer, aí eu volto a comprar convencional, porque, né, afinal, eu só estava aproveitando o subsídio. Agora, a economia baseada na análise da ação humana intencional. Eu preciso poder escolher o fornecedor. Por que eu escolho um fornecedor e não o outro? Porque eu decidi por algum motivo. Ou seja, eu preciso ter a intenção de escolher o fornecedor e não ser obrigado a pagar a minha distribuidora de energia por tudo no preço que ela não, mas a ANEEL coloca, né? Então a distribuidora presta o serviço, a ANEEL precifica e eu pago sem contestar, sem poder negociar, sem poder fazer nada, né? Bom, aí temos aqui, ó, intervenções governamentais distorcem o mercado e criam ineficiências, né? Isso aqui é um tema que é polêmico em alguns casos, mas eu vou tentar tratar da forma mais simples, tá? O que é mais barato, né? Você pagar diretamente o professor ou você pagar, né, vamos dizer assim, o político e o político depois pagar o professor, né? É óbvio que pagar o professor é mais barato. Só que a descentralização, ela naturalmente ela aumenta preço. Porque o professor, se ele recebe direto do aluno, ele vai cobrar o preço mais alto possível. É o preço marginal que a gente conversou antes, né? É o preço marginal, fazer o quê, né? Só que se tem muito professor, é igual o Uber, ele vai pensar, caramba, ninguém está pagando os preços que eu estou cobrando, então vou ter que diminuir meu preço, né? E aí ele encontra um equilíbrio no mercado, só que demora um tempo para isso acontecer, né? No setor elétrico é a mesma coisa. No mercado livre de energia, os preços são mais baixos do que o mercado cativo. Por que são mais baixos? Porque você negocia, você coloca pressão o tempo todo. O comprador ele fica procurando.
e tem muita oferta. Então o preço acaba sendo um pouco mais baixo, né, que o mercado cativo. No mercado cativo, a ANEEL vai lá e calcula e fala, o preço é esse aqui, pronto, cobra aí, distribuidora. E aí não tem escolha. A distribuidora não tem como aumentar o preço, mas o consumidor também não tem como negociar para baixo. É aquele preço ali. E aí, como é que isso pode ser justo? Eu não negociei o preço. A distribuidora não negociou. O fornecedor da distribuidora também não negocia, né? Ou seja, não, Josemar, mas tem os leilões, etc. Nos parâmetros da ANEEL, nos parâmetros, né, do governo. Né? Então, assim, você tem uma intervenção governamental e aí você não sabe qual que é o preço real da energia. Né? Por quê? Porque se o governo que define o preço, você não sabe qual que seria o preço. A gente pensa, não, mas seria mais caro. Será? Será que não seria mais barato? Né? Então fica aquela questão, né? Bom, e aqui também explica os ciclos de expansão e recessão como consequências de intervenções governamentais, especialmente políticas monetárias que manipulam taxas de juros, né? Então isso aqui é importantíssimo, tá? Porque pensem assim, o governo, para ganhar dinheiro, para poder se financiar, ele vai lá e emite, né, um título do Tesouro, é uma dívida, né? Então ele vai lá e fala, olha, eu pago aqui o IPCA mais 15, eu pago a taxa Selic mais 0,41, ou seja, eu pago aqui um valor pré-fixado, já vou te pagar 15%, né? Ou seja, ele vai lá e coloca uma oferta de título. Mas o que acaba acontecendo? Se o governo ele emite títulos de dívida, significa que ele precisa de dinheiro. Aí o mercado olha para aquilo e pensa, e se o governo precisa de dinheiro, então a gente tem todo um estímulo ali para emprestar dinheiro para o governo. Porque o que é mais fácil? Eu pegar R$1 milhão e abrir uma empresa e viver do faturamento da empresa, ou eu pegar R$1 milhão e comprar dívidas do governo e depois receber aquele dinheiro. Então você vai pelo mais fácil, né? Pelo mais rentável. Aí onde é que entra aqui a manipulação da taxa de juros? O governo simplesmente fala assim, ei, Banco Central, diminui os juros. Porque aí o meu título de dívida, eu não preciso pagar o IPCA mais 7. Eu pago o IPCA mais 2 só. Né? Porque o IPCA vai ser baixo, ou seja, eu posso pagar o IPCA mais 18, eu posso pagar o IPCA mais 2, eu posso manipular na minha oferta. Ou seja, só que nesse nível, lembra, o mercado reage. Então os investidores são pessoas, né, que analisam o mercado, vão pensar, esse governo aqui, do jeito que ele está trabalhando, pode dar um calote. Então eu não vou investir. O investimento parece bom, os números parecem, né, porque é manipulação, então parece que está bom, mas não está, né? E aí você não tem dinheiro entrando. Aí o governo complica. Ele pensa, poxa, por que ninguém está investindo, né? Porque o governo manipulando números vai dizer, não, mas a inflação está baixa. Mas baixa pelos números do governo, né? Pessoas que estão no mercado real percebem, né, que o preço dos produtos estão mais caros, né? Percebe que o poder de compra vem diminuindo, que o dólar aumenta, né? Então você tem ali, você percebe, você não precisa de indicadores. Ninguém precisa indicar para você nada. A economia você vê no dia a dia se está boa ou se está ruim, né? Aí você olha assim, poxa, mas eu não vou investir nisso aqui. Bom, aí o governo vai se dar mal, né? Porque se ele não tem dinheiro entrando através da emissão de títulos de dívida, então a própria manipulação que ele fez quebra ele mesmo, né? Então por isso que no modelo de escola austríaca você tem, digamos assim, um papel pequeno do governo. O governo ele tem papel na sociedade, né? Isso é óbvio que tem, senão ele nem existiria, né? Muitos questionam que agora, com a tecnologia, etc., não precisa mais. Tudo bem, eu entendo as linhas de raciocínio, né? Mas se fosse assim, ele já não existiria, né? Então não faz sentido você pensar em 200 países no mundo e todos têm governo. Ora, então existe. Agora, governo muito grande, eu concordo que não funciona muito bem. Um governo pequeno, eu não sei o que seria o pequeno, entende? Aí é complicado achar um meio termo, né? Mas eu entendo que ele pode existir, mas ele precisa ser, vamos dizer assim, economicamente viável, né? Um governo tem que ter viabilidade financeira, senão as pessoas e os indivíduos com o tempo vão embora do país, né? Pode não ser de um dia para o outro, mas em uma década ou duas as pessoas vão indo embora,
porque elas vão parando de investir, elas vão se esforçando para sair dali, né? Porque afinal está ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim. Então é isso, pessoal. Escola Austríaca de Economia, né? Aqui, então, o último tópico: as decisões econômicas são feitas por indivíduos e não por coletivos. Então, assim, o meu salário está muito baixo. Legal, então eu vou lá negociar com o meu patrão. O meu patrão não quis me dar o aumento que eu queria. Bom, agora eu vou avaliar, né? Será que faz sentido eu procurar outro emprego ou será que eu fico aqui? Porque é uma decisão individual, né? Agora, o sindicato foi lá e negociou com o patrão. Mas aí eu não sei, né? Daqui a pouco o sindicato fez ali uma pressão, ou a forma que ele negociou, como foi para todos, de repente, na média, parece bom que subiu. Mas se eu fosse individualmente lá, de repente eu, por trabalhar mais, etc., de repente eu podia ganhar um aumento maior, né? Ou até menor. Mas eu acho que seria maior. Mas eu não posso saber, nunca mais vou saber, porque foi negociado por uma classe e não pelo indivíduo, né? Então, lembrando, né, isso aqui não é minha opinião, né? Isso aqui eu estou explicando como é a escola austríaca de economia, né? Porque depois o pessoal confunde, vai nos comentários, é porque ele pensa tal coisa. Não, eu não penso tal coisa, né? Eu estou explicando que esses são os critérios e eu estou tentando exemplificar da melhor forma que eu posso, né? E aí vamos voltar lá para a notícia. E finalizando então, por que a escola austríaca e o mercado livre de energia têm essa correlação interessante? Porque o setor elétrico ele é muito regulamentado e a escola austríaca prega desregulamentação. O setor elétrico, no ambiente cativo, as tarifas são muito elevadas, né? Não faz sentido que no ambiente livre é mais barato e no ambiente cativo, onde a política e todo o discurso é proteger, né, o indivíduo, garantir isso, garantir aquilo, mas daí é o ambiente mais caro de todos, né? Como é que no ambiente livre é o mais barato, né? Então a escola austríaca, ela meio que vai assim em encontro, né, com as ideias do ambiente livre no mercado livre de energia. Ou seja, quer produzir energia, legal, pega o seu dinheiro individual, coloca a usina do tamanho que você quiser, conecta na distribuidora e vende a energia pelo preço que você puder. Né? Você investe o que você quer, né? Você tem o seu patrimônio, investe o que você quiser. Se quiser investir tudo, se quiser investir 10%, o risco é seu. O preço, agora você se vira para encontrar o melhor preço. Mas não tem viabilidade, então abre uma padaria. Mas não tem viabilidade, então abre uma loja de sapato. Mas não tem viabilidade. Nada tem viabilidade, então você tem um problema de mercado, né? Ou seja, cria um produto novo, cria um mercado novo, inova, vai atrás de inovação. Então, mas eu não consigo. Caramba, se você não consegue fazer nada, você não consegue lucrar com nada, então você tem um problema que é seu, né? Você tem que simplesmente se esforçar um pouco mais, afinal, não tem como alguém trabalhar para você, né? Trabalhar por você. Você tem que trabalhar, você tem que entender como o mercado funciona, né? E é isso, pessoal. Então espero, né, que eu tenha... O vídeo ficou enorme, né? 48 minutos, mas não... Como é que eu vou explicar isso em 5 minutos? É ridículo, né? Então espero que eu tenha ajudado aqui o pessoal a entender, né, os conceitos. Então, e é isso. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. E vamos lá.